Olá pessoal, continuando o nosso curso de Programação em Linguagem C, essa é a nossa 11ª videoaula e aqui vou falar de vetores. Quando nós temos uma variável comum, na linguagem C, a gente já sabe que essa variável ela tem um tipo, de dado que ela pode receber e ela tem um nome. Mas quem é ela? Ela na realidade é um endereço de memória, é um lugar na memória onde um determinado dado pode ser armazenado. E esse dado pode passar por modificações, claro, dentro do nosso programa, né? Então, por exemplo, se eu tiver essa variável chamada nota, uma variável do tipo inteiro, portanto ela recebe números inteiros. Se eu fizer para ela esse comando de atribuição aqui, e disser nota igual a 7, o valor 7 vai para aquela unidade de memória, vai ser armazenado ali. Se eu depois fizer um comando de incremento, por exemplo, nota mais, ela vai passar a ter um valor 8. Então, cada variável é uma unidade de memória. Então, isso daqui pode ser, por exemplo, nota de alunos, de um determinado curso. Mas e se você tiver 5 alunos, por exemplo? Então, eu terei 5 notas. Como é que a gente cria variável para isso? Será que a gente tem que fazer 5 variáveis diferentes, por exemplo, chamar uma variável inteira, por exemplo, aqui como nota aluno 0, nota aluno 1, até o nota do aluno 4, porque você vai ter 5 variáveis aí, né? Ah, será que esse é o melhor jeito? Será que é assim que a gente tem que fazer sempre? Pois bem, eu tenho aqui então 5 endereços de memória, né? Mas existe uma forma de tratar isso no C, e não só na linguagem C, mas em outras linguagens também, que é por meio da criação de vetores. Vejam esse caso aqui. Então eu continuo tendo agora um vetor chamado de nota, mas ele tem um índice. Então esse vetor ele tem um índice. Cada índice refere-se a uma unidade de memória diferente. É como se cada índice nesse vetor nota, fosse uma variável independente da outra, certo? É como se eu estivesse chamando de nota aluno 0, nota aluno 1, tal. Só que ao invés de dizer aluno 0, aluno 1, eu só troco isso por um índice colocado aqui entre colchetes, certo? Então, nesse caso aqui, ao invés de eu criar uma variável simplesmente, como foi feito aqui, eu acabei criando 5 variáveis diferentes. Cada uma delas tem o nome do vetor, nota, só que elas têm um índice. Então vai existir o nota índice 0, nota índice 1, até o nota índice 4. Perceba que não existirá o nota índice 5, porque aqui na criação eu disse que são 5 unidades de memória, certo? Como se fossem 5 variáveis. Elas vão de 0 até 4, portanto. Nesse caso em que nós criamos com 5 unidades de alocação de dados. Isso daqui é um vetor, certo? E é uma forma de a gente criar, não ficar criando nomes diferentes para variáveis que têm o mesmo significado, uma mesma função dentro do programa, certo? Essa daqui é a forma como nós declaramos um vetor na linguagem C. A gente coloca o tipo de dado, o nome do vetor, e entre colchetes o tamanho do vetor. Tamanho do vetor significa quantas unidades de alocação de dados. É como se fossem quantas variáveis diferentes eu tenho dentro daquele mesmo vetor. Okay? Então, vamos ver um programinha aqui com um exemplo, na linguagem C. Então aqui eu criei uma variável média, certo? E já inicializei essa variável, coloquei aqui um valor 0 para ela, mas ela é uma variável do tipo real, float. E criei um vetor chamado nota, igual ao do slide anterior. Portanto, com 5 espaços aqui. É um vetor nota com 5 espaços, vai de nota 0 até nota 4. Depois eu criei também uma variável chamada índice, do tipo inteiro. Aqui eu já fiz a atribuição de valores, para cada uma dessas variáveis do meu vetor, para cada uma dessas unidades de alocação de dados do meu vetor.
indo de nota 0 até nota 4. Perceba, a gente faz isso como se fosse uma variável independente mesmo, certo? Cada unidade dessa do vetor, eu posso tratá-la como uma variável independente, tá? Dentro do meu programa. Agora, olha só, e praticidade também nos traz, né? Eu quero somar todos os valores aqui. Eu posso fazer essa soma desses valores, essa adição desses valores aqui, dentro de um laço for. Laço for nós aprendemos na nossa última videoaula, certo? Na 10ª videoaula aí do nosso curso. Então, olha só, para um índice indo de 0 até menor que 4, ou menor que 5, aliás, né? Então, portanto, um índice indo de 0 até 4, lembrando que cada vez que o ciclo do laço é executado, a variável índice é incrementada, portanto ela começa em 0, vai até 4, né? Vai até 5, na realidade, na última execução, mas aí ele para de executar porque essa condição deixa de ser verdadeira, né? Quando o índice é 5, índice, portanto, deixa de ser menor que 5 e aí o for não é mais repetido. Mas enquanto a variável índice estiver entre 0 e 4, esse laço vai ser repetido e vai fazer o quê? Vai fazer com que a variável chamada de média seja igual a ela mesma, mais o que estiver no vetor nota índice, o índice que eu tiver aqui no laço. Índice 0, nota 1, nota 2, nota 3, até nota 4. E vai somando, certo? Perceba que na primeira execução do laço, a variável média tem o valor de 0, porque ela foi inicializada em 0 aqui em cima. Tá certo? Na segunda execução, ela já vai ter o valor de nota índice 0. E assim vai somando, né, os valores de nota para cada índice que eu colocar aqui. Ao final, é executado um comando de divisão, onde você pega a variável média e divide pela variável índice, e aí o resultado volta para a variável média, né? É isso que esse operador aqui faz. Quem tem dúvida nesses operadores, dá uma olhada nas nossas videoaulas aí que eu expliquei detalhadamente cada um desses operadores aqui. E principalmente essa combinação do barra igual, né? Divide igual, tá certo? Isso aqui é a mesma coisa que nós fazermos média é igual a média dividido por índice, tá certo? Só que eu não preciso repetir a palavra média se eu colocar essa barra antes do igual aqui, tá? Então isso está em videoaula anterior. E ao final ele imprime na tela a nota média né? Com uma casa depois do ponto decimal aqui, né? Que no nosso caso seria uma vírgula, mas na linguagem C é o ponto, tá? E vai imprimir aí a variável média. Então primeiro nesse laço, a variável média vai tendo a soma das notas. E depois a média em si das notas, né? Por meio dessa divisão aqui. Ok, então ele vai lá mostrar a nota média é 7.5. Vocês podem fazer o teste depois e somando todos esses valores aqui. No final dividir por 5, né? Que é o último valor que a variável índice vai ter. Vai ser 5. E vocês vão ver que vai dar 7,5. Tá certo? Então, um exemplo muito simples de se usar vetor. Nesse nosso caso aqui, a gente está já atribuindo valor por valor no vetor aqui, independentemente. Tá? Isso poderia ser feito por meio do usuário, né? Por meio de teclado. Então, poderia fazer comandos scanf, por exemplo, lendo valores lá que o usuário fosse carregar para cada um das nossas unidades de alocação aqui do vetor. Então, vamos para um programinha um pouco mais completo, usando exatamente esse recurso, né? Que a gente faça a leitura por meio do teclado. Então, nesse nosso caso aqui, eu criei duas variáveis do tipo inteira não sinalizada, né? Sem sinal, portanto são números naturais, e num alunos, né? De número de alunos, certo? Aqui o programa inicialmente pede que o usuário informe quantos alunos, né? De quantos alunos vai ter essas notas. Perceba, no início desse programa eu não sei quantos alunos são. Não dá para criar ainda o vetor de nota para os alunos, porque eu ainda não sei quantos alunos, de quantos alunos nós estamos falando, certo? Então primeiro o usuário tem que digitar aqui o número de alunos. Depois o que acontece? É criado aqui duas variáveis. Uma delas é uma variável simples, do tipo inteira, chamada de nota max, nota máxima. E ela já é inicializada com valor 0. E depois é criado aqui um vetor,
nota alunos. Nota com o número de alunos. Então, perceba que o tamanho desse vetor nota vai depender do valor que o usuário digitar. E ele foi criado, portanto, claro, depois que o usuário digitou os valores. Então, por exemplo, se o usuário digitar aqui o valor 4, né? 4 é o número de alunos, esse nosso vetor nota vai ter 4 unidades de alocação. Vai de nota índice 0 até nota índice 3, tá certo? Para que se tenha 4 notas aí que possam ser digitadas. Esse primeiro laço aqui que nós temos, vocês já viram então que nota vai depender do número que foi digitado pelo usuário, mas esse laço aqui, for, esse primeiro laço for, né, ele é o laço em que essas notas vão ser carregadas, digitadas pelo usuário. Então, a cada vez aí em que é pedido para o usuário digitar a nota do aluno tal, que aluno é esse? O aluno I, mas I é o índice, né, de passo desse nosso laço fora aqui, que começa em 0 e vai até 1 a menos do que o quanto o usuário digitar, né? Então, se o usuário digitou 4, isso daqui vai de 0 até 3, pedindo que o usuário digite a nota. Então, ele digita a nota do aluno 0, colocou lá, por exemplo, 5. Digita a nota do aluno 1, colocou lá 7. Digita a nota do aluno 2, digita a nota do aluno 3. Tá certo? Ao final, né, vai existir esse segundo for aqui, que é o for que vai selecionando qual é a maior dentre duas notas. Perceba que primeiro ele utiliza a variável nota max, que na primeira execução desse laço ela vale 0. E depois ele compara isso com o que eu tiver no vetor, né, lá na unidade de alocação nota índice I, que também vai de 0 a 3. Certo? Então ele vai comparando e vai pegando sempre a maior. Quem tem dúvida vai lembrar aí que essa função fmax é uma função que está na biblioteca, no cabeçalho math.h, certo? Está aqui no cabeçalho math.h. E isso aqui foi explicado na nossa videoaula número 7, certo? Então volta lá, videoaula número 7, eu falei especificamente sobre a biblioteca math.h e nela eu citei essa função fmax, ok? Então, o que que fmax faz? Pega o maior dentre dois valores que você coloca aqui. Nós colocamos primeiro nota max, que inicialmente vale 0, e depois nota índice 0. Claro, se nota índice 0 tiver qualquer coisa maior que 0, né, e no nosso caso aqui era 5, portanto, vai pegar o maior dos dois valores, que é 5, e colocar aqui nota max. Só que ele vai ficar comparando isso a cada vez, né, para cada valor aqui do vetor. No fim das contas, o que eu vou ter aqui na variável nota max? Eu vou ter a maior das notas, né? Foi selecionado aqui, que no nosso caso é o valor 7. E ao final, né, é impresso então na tela. A maior nota foi, aqui tem um marcador, nota max, que no caso é 7, como havia dito aqui anteriormente. Ok? Mais um exemplo de uso de vetor. No nosso primeiro exemplo, né, do slide anterior, nós tínhamos um vetor que já estava fixo, já tinha um tamanho fixo e que já inclusive foi carregado diretamente pelo programador dos valores daquele vetor. No nosso caso aqui, eu tenho um vetor que a cada execução do programa pode ter um valor diferente, pode ter um tamanho diferente, né, porque ele é criado aqui com um tamanho que é especificado pelo usuário, certo? E os valores foram também carregados pelo usuário aqui nesse primeiro laço, né? Então, perceba, não importa quantas vezes, né, quantas notas tenham, quantos alunos tenham, uma vez que o usuário disse quantos alunos são, esse for vai executar quantas vezes for necessário até preencher todo o vetor nota, certo? Como é que a gente pode inicializar um vetor? Né? Será que a gente inicializa um vetor da mesma forma que uma variável comum? Por exemplo, eu chamo lá um vetor nome altura, certo? Do tipo real. Então ele recebe valores reais. Eu já até digo aqui que ele tem um tamanho 4. Ele tem 4 unidades de alocação nesse vetor altura. Será que basta dizer assim, igual a 0?
ponto e vírgula, lá no... Como a gente faz com uma variável comum, né? Se fosse uma variável comum chamada altura, sim, nós poderíamos pôr só igual a zero, ponto e vírgula, acabou. No caso de vetor, para onde é que vai esse zero? Né? Porque aqui são 4 variáveis diferentes, lembra? Tem o altura, índice 0, altura, índice 1, tá. Então não é assim que a gente vai inicializar um vetor. Eu tenho que fazer assim, olha, colocar os valores entre chaves e cada um dos valores dentro das chaves separados por vírgula, tá certo? É assim que a gente atribui inicialmente, né, os valores de um vetor, certo? Então, a gente pode inicializar o vetor, quero inicializar com esses valores aqui, então ponho lá, já crio o vetor, né? Crio ele e já dou valor, na criação do vetor, já dou os valores aqui entre chaves, tá? Isso claro, é opcional, como qualquer variável, tá? Posso criá-lo já dando valores ou posso criar sem dar valor nenhum para ele. Se eu fizer isso aqui, ó, chamar um vetor de, por exemplo, altura, e eu não colocar nenhum valor aqui entre os colchetes, mas se eu na inicialização der valores, ele vai pegar essa quantidade de valores aqui que eu dei e vai dizer que esse é o tamanho do meu vetor, tá certo? Então, tanto faz fazer isso ou isso, ele vai saber que esse vetor aqui tem 4 unidades de alocação, tá ok? Se eu inicializar assim, olha esse daqui, ó. Eu peguei esses valores aqui, ó, 3, 15, 12, 8, olha lá, e eu inicializei. Ele já deu aqui o tamanho do vetor posição. Esse vetor posição, que é do tipo inteiro, recebeu 4 valores já na inicialização. Portanto, o C já vai criar esse vetor posição com 4 unidades. Tá certo? Porque eu já dei os valores aqui no início. Agora, percebi se eu criar um vetor também chamado posição, mas eu já disser que ele tem 7 unidades de alocação. Tá? Ele tem 7 unidades de alocação. Só que na inicialização eu só dei 4 valores. Eu disse os valores 3, 5, 12 e 8. Igual eu fiz aqui em cima, só que aqui em cima eu não dei valor nenhum, né, para o tamanho do vetor. Então ele contou quantos dados tem aqui e já disse, o vetor posição vai ter 4 unidades de alocação. Mas nesse caso aqui é diferente, porque eu já disse o tamanho do vetor, eu já disse que ele tem 7 espaços de alocação. Mas eu só dei 4 valores para ele. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esses valores e colocar nas primeiras unidades de alocação. O 3 vai para a posição índice 0. O 5 vai para a posição índice 1. O 12 vai para a posição índice 3. E o 8 vai para a posição... Aliás, índice 2 e o 8 vai para a posição índice 3. Tá certo? E no final, ele preenche o restante com 0. Tá certo? Então, isso é um recurso também bastante útil. Útil tanto que nós podemos fazer isso aqui, ó. Se eu criar um vetor e disser o tamanho dele, e eu só colocar um valor aqui, por exemplo, 0, né, ele vai pegar esse valor e vai dar 0 para tudo. Então, se eu quiser inicializar um valor, um vetor, né, e que todos os espaços dele tenha 0, se eu souber o tamanho do vetor, já eu ponho o tamanho aqui e basta pôr um 0 dentro das chaves. Ele vai colocar 0 no restante, como faria aqui, tá certo? Preencho o restante com 0. Então eu posso inicializar o vetor só assim também, tá bom? Se eu quiser 0 para tudo, né? Como a gente fez aqui. Tá joia? Vamos ver um programinha de exemplo aqui? Olha só. Nesse nosso programa, né, nós criamos aqui um vetor, já tem o tamanho dele, tamanho 4, um vetor chamado altura. Vai receber números reais, certo? Altura de pessoa, por exemplo. Então, 4 é a altura, certo? Vai existir o altura índice 0, altura índice 1, até o altura índice 3, portanto, tá? E aqui eu criei uma variável do tipo inteiro, chamada de índice. Olha o que esse primeiro for faz, né? Esse primeiro laço faz. Ele carrega os valores digitados pelo usuário. Então ele pede lá que o usuário digite a altura da pessoa índice. Aí vai depender do valor que tiver na variável índice. Começa com 0, vai para 1, 2, 3. Certo? Por quê? Porque quando for para 4, essa condição índice menor que 4 vai ser falsa. O laço for para de ser executado. Então, a cada vez que se pergunta isso,
o usuário vai digitar um valor lá, que é o número real, certo? E vai ser carregado aqui em altura, que é o nome do nosso vetor, índice, o índice que tiver aqui, altura 0, altura 1, altura 2, certo? Então aqui, ó, fica assim, ó, digite a altura da pessoa 0, digite a altura da pessoa 1, tal. E aí o usuário vai digitando todos esses valores, ok? Depois foi criada e inicializada já uma variável chamada soma, né, do tipo real, e ela começa com o valor 0. Mas esse outro laço aqui, ele vai somando os valores, né? Ó, ele vai pegando o valor da variável soma. Olha lá o nosso operador mais igual, hein? Quem não lembra aí, como é que funciona? Ele vai pegar o valor que tem em soma, mais o valor que tem na altura índice, o índice que estiver sendo executado na hora, né? Altura 0, altura 1, altura 2, e vai somar com o que tem aqui na variável soma. E o resultado vai para a própria variável soma. Por isso que eu usei aqui os comandos mais igual, certo? Operador mais igual. No final, então, depois que ele somou todos os valores, ele diz aqui, ó, a soma das alturas é, e põe duas casas depois da vírgula aqui, certo? Por isso que ficou lá 6,73. Então, esse valor aqui, né, ele é apresentado nesse printf lá no final. Bonitinho, não? Então, foi feita a soma aqui, e aí, de novo, né, independe, né, de quanto o programador quis, né, de início, né? São valores colocados pelo usuário, tá certo? Por isso tem esse desenho aqui, né? O usuário colocando esses valores. Tá ok? Pessoal, então essa foi a nossa videoaula de vetores. Espero que tenham gostado, seja útil para vocês. Atento à nossa próxima aula, porque nós vamos falar de vetores com múltiplas dimensões, tá? Nós também chamamos de matrizes. Ok, quem gostou, curte aí, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações para que vocês recebam os avisos quando os próximos vídeos forem postados. Obrigado a todos pela atenção e até breve.